Olá pessoal, professor Alberto Maia, economista, jornalista independente. Hoje, 11 de abril de 2023, estou retomando fatos e opiniões. Ano passado, lá na Bahia, o ministro Alexandre de Moraes, ao participar de um congresso, disse, aspas, que a internet havia dado vida aos imbecis. Pois bem, hoje eu estou convicto que dentre esses imbecis que ele imaginou, está exatamente o atual presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Porque somente um grande imbecil poderia dizer que os livros de economia estão superados, ultrapassados. Ele, que tanto tem atacado o Banco Central por causa das taxas de juros, não sabe a importância dessa teoria. A taxa de juros, ela atua retraindo a demanda e ajudando a controlar a inflação. Até o presente momento ainda não surgiu uma outra teoria que supere essa teoria. Pessoal, ele também disse algum tempo atrás que algumas pessoas estavam comendo mais do que outras. Em 1798, um grande economista inglês chamado Thomas Malthus publicou um ensaio onde ele dizia que os alimentos cresciam numa progressão aritmética, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, mas que a população crescia numa progressão geométrica, 4, 8, 16, 32, 64 e por aí vai. Dizia também que a cada 25 anos a população dobraria. Talvez tenha sido ele o primeiro a suspeitar que, chegado a um determinado momento, os segmentos produtivos da economia não seriam suficientes para produzir, sobretudo, alimentos que atendessem aos mais necessitados. E aí, como disse ele, surgiriam pragas para exatamente diminuir a população. Esse ensaio publicado deixou céticos muitos estudiosos. Outros acreditaram e outros passaram exatamente a fazer uma análise exatamente dessa publicação. Hoje eu diria o seguinte, que se a inteligência pública não superar essa falta de capacidade dos nossos gestores para aproveitar as grandes potencialidades que nós temos, aí sim, nós poderemos ter poucas pessoas comendo realmente muito melhor do que muitas outras. Nós não podemos negar que a fome existe, que a pobreza existe e, sobretudo, a miséria existe. Mas eles, com essa incompetência pública, é que fazem exatamente a miséria. Veja o estado do Maranhão. O estado do Maranhão já superou os 58% de pobreza. É o estado mais pobre da federação. No entanto, nós temos grandes potencialidades nesse estado. Terras férteis, em abundância, água em abundância. Mas nós importamos laranja do estado do Pará, melancia do Tocantins, banana da Bahia,
tomates da Bahia, do Paraná, outras frutas e legumes do Centro-Oeste. Por que isso? Por falta de inteligência pública. Vem hoje, por exemplo, o governador festejar, se glorificar com 300 ações que foram feitas, executadas nesses últimos 100 dias. Que ações! Que ações! Imaginem o que vocês realmente não estão conseguindo imaginar. Os milhares de jovens oriundos do ensino médio, oriundos das universidades e que não encontram emprego neste estado. Imaginem isso. Então, o problema é exatamente esse. Falta de conhecimento, falta de inteligência pública. E repito, somente um imbecil poderia exatamente dizer o que disse Luiz Inácio Lula da Silva com referência aos livros de economia. E aqui eu quero me solidarizar como professor da Universidade Estadual do Maranhão por muitos anos, atuando na educação. E, sobretudo, me dirigindo aos pretensos acadêmicos de economia. Não liguem para o que esse imbecil disse. Deus o perdoa, porque ele não sabe o que diz. E vamos realmente torcer e cobrar desses nossos representantes, fracos representantes políticos, para que eles possam enxergar o governo que o Estado do Maranhão realmente faz. E Imperatriz é um exemplo. Vejam em que estágio a nossa cidade chegou. E aí, uma pergunta que não quer calar. Quem tem realmente a coragem de vir investir em Imperatriz? Imperatriz tem uma bela estrutura universitária. Mas a nossa cidade, ela é uma cidade eminentemente prestadora de serviços. Por quê? Porque falta inteligência pública. Querem um exemplo? Bem próximo. Em Governador Edson Lobão. 5 curtumes que exportam até para a China. Mas lá não existe uma fábrica de sapato. Sabe por quê? Porque a prefeitura, o gestor, ele não está lá para implantar a fábrica de sapato. Mas ele pode ir em busca de empresários e oferecer oportunidades para que eles venham criar o emprego e a renda no município. Mas vejam, a pobreza, um município paupérrimo, como tantos outros que fazem esses 217 municípios do estado do Maranhão. Até uma outra oportunidade, pessoal. Um abraço a todos.